Boa noite a todos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, vamos dar sequência à nossa série de exposições no livro de Atos, nossa 11ª mensagem. E hoje nós falaremos sobre obediência, uma obediência até o fim. O texto de nossa meditação hoje está no capítulo 5 de Atos, dos versículos 17 a 42. Mas eu gostaria de fazer, eu sei que o texto é longo, eu gostaria de fazer a leitura de apenas 2 versículos. E depois nós vamos expondo na medida em que vamos avançando. Os versículos que eu gostaria de ver com vocês são os versículos 41 e 42. Atos capítulo 5, versículos 41 e 42. Os irmãos encontraram? Assim está escrito: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, semana passada, nós vimos os apóstolos operando muitos sinais e maravilhas entre o povo. E esses sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos confirmavam que o evangelho apontava para Cristo, não para os apóstolos, não para experiências místicas como nós temos hoje em dia. Como vimos, milagres são meios de proclamar a glória de Deus e atrair pessoas à salvação. Os milagres não são um fim em si mesmos. E nós vimos que esses acontecimentos e também episódios anteriores, como de Ananias e Safira, trouxeram 2 resultados, 2 grupos de pessoas. No versículo 13 do capítulo 5, nós vimos que um dos resultados foi que o juízo sobre Ananias e Safira trouxe temor, até mesmo entre os incrédulos. O versículo diz que ninguém ousava se juntar à igreja. O que é isso? Eles viam a seriedade que era ser um discípulo de Jesus, e o quanto isso poderia custar. Mas o outro resultado, nós vimos no versículo 14, que em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados. Nós vimos que o evangelho avança, mesmo diante do temor, do juízo e da perseguição, a igreja crescia. Acontece que aquilo que a igreja estava vivendo, os sinais e maravilhas que os apóstolos estavam realizando, começam a ser divulgados. As notícias logo se espalham, e com isso, a inveja e a perseguição surgem outra vez. Vocês lembram, alguns capítulos antes, capítulo 3, se a cura do aleijado, que nós vimos que Pedro e João realizam, faz com que eles sejam colocados na prisão, e quando eles são soltos, eles são ameaçados se caso voltassem a pregar o evangelho. Ou seja, ali eles já foram avisados. Mas será que eles estão preocupados com o que vai ou o que pode acontecer com eles? Ou será que de fato eles serão obedientes até o fim? É o que veremos agora. Eu gostaria de dividir esse sermão em 3 pontos. Primeiro ponto que gostaria de ver com os irmãos
é quando os homens se levantam contra Deus. Nós vemos isso dos versículos 17 até o versículo de número 26. Percebam que, depois do primeiro milagre que nós vimos, os apóstolos estavam cientes dos perigos que poderiam enfrentar se permanecessem anunciando o Evangelho. Mas agora, no capítulo 5, mesmo diante da grande aclamação que estavam tendo, eles estão outra vez diante dos perigos. O que é que vai acontecer? É a segunda vez no livro que vemos eles sofrendo perseguição. Mas agora não é mais só Pedro e João, são todos os apóstolos. É o que temos logo de início no versículo 17. Acompanhe comigo, permaneça com a sua Bíblia aberta. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Percebam que a motivação desses homens é o quê? É a inveja. É a irritação diante do sucesso, do avanço da igreja. E ali se junta o sacerdote, os seus companheiros, também os saduceus, que basicamente eram uma elite religiosa, política e econômica daquela época. E os saduceus, eles tinham grande influência no sinédrio. Para vocês terem noção, os saduceus eram os adeptos da teologia liberal que tem hoje. Eles não criam na ressurreição, por exemplo. Mais um detalhe importante: eles também negavam a existência de anjos. Guarde esse detalhe. Essas informações são muito importantes, porque o centro da pregação apostólica qual é? É a ressurreição de Cristo. Logo, a oposição, a inveja não era apenas política, mas era teológica. Como bem observa um comentarista, ele diz que o livro de Atos demonstra repetidamente que os primeiros inimigos da fé cristã não foram os pagãos, mas foram os religiosos. E tomados de inveja, eles pensam que podem parar com o avanço do Evangelho. Eles pensam que podem parar de fazer com que a igreja cresça. Mas a verdade é que eles não sabem contra quem estão se levantando. Nós temos o privilégio de falar, se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Mas e se Deus for contra você? Deus está indo contra esses homens. O que eles decidem fazer? Nessa tentativa de luta contra Deus. Versículo 18. Diante de tudo o que está acontecendo, eles dizem: por isso mandaram prender os apóstolos, e colocando-os numa prisão pública. Talvez eles estejam pensando, vamos parar a obra de Deus, e vamos fazer isso prendendo os apóstolos. Afinal, com eles presos, nós não iremos nos preocupar, e eles também nada poderão fazer. Mas como eu disse, eles não estavam perseguindo e lutando contra os apóstolos, mas eles estavam fazendo isso contra o próprio Deus. É exatamente a maneira como Deus vê a sua igreja. Mais adiante, no capítulo 9, nós veremos uma perseguição, um homem sendo convertido à fé cristã. Vocês lembram quem ele é? Saulo de Tarso. E vocês lembram de como o próprio Jesus aparece para ele e fala com ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando é que Saulo perseguiu a Jesus?
Saulo perseguia a igreja de Jesus. Ou seja, a igreja e Cristo estão tão unidos, que quando a igreja está sendo perseguida, estão fazendo isso contra o próprio Cristo. Eles não poderão vencer. Mas, meus irmãos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, não é mesmo? Os apóstolos são presos, mas eles não permanecerão assim. O que Deus faz? Versículos 19 e 20. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Percebam, eu disse que Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E percebam aqui a ironia dessa fuga. Como assim? Ela se dá com o auxílio de um anjo. Lembram? Lembram que os saduceus não acreditavam na existência dos anjos? Deus intervém de modo sobrenatural enviando um anjo, porque ninguém pode impedir que o nome de Cristo seja conhecido. Ninguém pode se levantar contra Deus. Mas outro fato importante é que o anjo não apenas os livra da prisão. Após libertar os apóstolos do cárcere, o anjo dá a eles uma ordem. E a ordem é para que eles se dirijam até o templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. E a pergunta é: que mensagem é esta? Lembram de quando as multidões abandonaram a Jesus durante o seu ministério? E ao próprio Jesus vem e pergunta aos seus discípulos: vocês também querem me deixar? E Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se somente Tu é que tens palavras de vida eterna? Ou seja, anunciem a mensagem desta vida, não da vida passageira que é como vapor. Anunciem a mensagem da salvação, anunciem a vida eterna por meio da ressurreição de Cristo. Anunciem essa mensagem que depende a vida e a morte, a vida eterna ou a morte eterna das pessoas. Essas palavras precisam ser anunciadas. É em Cristo que temos a verdadeira vida. É isso que precisamos anunciar. De que em Cristo somos amados, de que em Cristo nós somos filhos, de que em Cristo nós somos cuidados, somos justificados e perdoados. Passamos da morte para a vida. Essa é a mensagem que vale a pena. O que será que os apóstolos irão fazer? Diante do perigo que pode custar a própria vida, o que esses homens farão? O que vocês fariam? Será que nós obedeceríamos em contextos como esse, que poderia custar a nossa vida? Os apóstolos não estão tão preocupados com as suas próprias vidas. A prova disso é que no versículo seguinte, versículo 21, o texto diz que ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Percebam que eles vão ao pátio do templo e começam a ensinar o povo. Eles entenderam aquilo que o apóstolo Paulo mais adiante, lá em Atos 20, vai falar.
mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas hoje muitos inverteram isso. Muitos têm a sua vida por preciosa e o testemunho do Evangelho como algo de menor importância. Mas os apóstolos estão sedentos para testemunhar do Evangelho da graça. E é exatamente o que eles começam a fazer outra vez. E aí também acontece um fato interessante. A parte B do versículo 21, diz que quando chegou o sumo sacerdote e os seus companheiros, eles convocaram o sinédrio, que era a assembleia de todos os líderes de Israel. E então eles mandam irem buscar os apóstolos, mandam os guardas irem buscar os apóstolos na prisão. Os líderes religiosos estavam preparando o julgamento dos apóstolos. Estavam ignorando ou nem sabiam que os apóstolos já estavam livres. A cena tem um tom bastante irônico, porque os religiosos pensam que estão no controle, que estão vencendo contra o Evangelho, mas eles estão completamente alheios ao que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque quando chegam na prisão, os guardas não encontram os apóstolos. Os guardas então voltam e relatam o que haviam visto, ou melhor, o que não viram. Eles dizem que encontraram a prisão trancada com toda a segurança, tudo ok. Os guardas diante das portas. Mas quando abriram, não havia ninguém lá. Qual é a reação deles? O capitão da guarda e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que tinha acontecido. Então, nesse momento, alguém chega e diz, versículo 25, os homens que os senhores colocaram na prisão estão agora no pátio do templo, ensinando o povo. Perceba que os apóstolos não tentam escapar das autoridades para se esconder. Em vez disso, eles estão ensinando no pátio do templo, em obediência à ordem do anjo. Eles não têm preocupação alguma com a sua própria segurança. A preocupação deles não é o que irão enfrentar. A preocupação deles é, estamos de fato obedecendo ao nosso Deus. É exatamente o que nós vemos na segunda parte do texto. A verdade que não se negocia. Versículos 27 a 33. Os apóstolos são levados ao sinédrio, outra vez, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote os lembra que havia dado ordens a eles, para que eles não ensinassem neste nome. Percebam que ele nem cita o nome de Jesus. Eles evitam usar o nome de Jesus. Mas percebam um detalhe bem interessante, que ao mesmo tempo, talvez sem perceber, eles estão reconhecendo o impacto da pregação. Eles estão reconhecendo o avanço da igreja de Cristo Jesus. Porque na parte B do versículo 28, o sumo sacerdote diz que os apóstolos encheram Jerusalém com a sua doutrina. O que é isso? É o Evangelho avançando. O mundo sempre tenta impedir que ocorra o avanço do Evangelho. Mas uma hora ou outra, eles precisarão reconhecer que ninguém pode impedir a igreja do Senhor de avançar.
logo após as acusações, e o que os apóstolos fazem? Versículo 29. Será que agora eles vão se calar? Será que agora eles vão dizer, não, eu acho realmente melhor abandonar tudo isso e seguir a minha vida? Perceba a resposta do apóstolo Pedro. Não somente ele, mas os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Lembram, nós já vimos essa frase em outro momento do livro. E essa frase é central no livro de Atos, mas é central também na vida cristã. Isso é o que deve reger a nossa vida. Antes importa que obedeçamos a Deus do que aos homens. Kistemacher, um comentarista, destaca que esta é uma resposta teológica e ao mesmo tempo corajosa. Porque os apóstolos estão dizendo que a autoridade de Deus está acima de qualquer autoridade humana, especialmente quando essa autoridade se opõe ao Evangelho. Um livro que recomendamos, que está lá atrás, O Peregrino, de John Bunyan. O próprio John Bunyan ficou preso cerca de 12 anos. E ele foi preso por pregar sem a licença do Estado. Mas certo dia lhe ofereceram liberdade se ele prometesse parar de pregar. Sabe o que ele responde? Se hoje eu for solto, amanhã mesmo eu voltarei a pregar. Assim como os apóstolos, ele entendeu. É necessário obedecer a Deus antes dos homens. Antes de qualquer coisa, antes dos homens. E a prova de que os apóstolos estão mais preocupados em obedecer a Deus é que eles haviam sido proibidos de pregar. E agora, diante das mesmas autoridades que haviam os proibido, o que eles fazem? Eles simplesmente pregam o Evangelho. É o que vemos nos versículos 30 a 32. Pedro e os apóstolos dizem: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Mas Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Pedro não suaviza a mensagem, mesmo correndo perigo, risco de morte. Pedro aponta o pecado deles dizendo: foram vocês que mataram Jesus e o colocaram numa cruz e o mataram. Outra vez, Pedro reafirma a ressurreição e exalta Jesus como príncipe e salvador. Ou seja, o Evangelho é proclamado. E a pergunta é: será que nós teríamos essa mesma coragem e obediência a Deus? Ou será que nós mais queremos é a aprovação do mundo? Será que nós estamos dispostos a correr esses riscos? Será que nós estamos dispostos a realmente obedecer até o final? Diante disso tudo, será que as autoridades irão aprovar os apóstolos? Versículo 33. Ouvindo isso, ouvindo a pregação do Evangelho, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Essa reação mostra que a rejeição do Evangelho pode rapidamente evoluir de hostilidade interna
para uma violência aberta. Coisa que nós não enfrentamos e talvez nunca venhamos a enfrentar. A verdade é que o coração endurecido diante da verdade, ou se quebranta, ou então se rebela. A verdade é que o Evangelho, ele sempre cumpre o seu papel quando anunciado. Só há dois tipos de reações em relação ao Evangelho. Uma é se prostrar perante aos pés de Cristo, ou então rejeitá-lo completamente. Mas a pergunta é: o Evangelho cumpre o seu propósito? É claro que cumpre. A palavra de Deus que tem a promessa de não voltar vazia. Ou ela salva, ou ela serve como meio de condenação. Não há meio termo. Mas diante dessas situações, diante da perseguição que possamos enfrentar, diante da perseguição que os apóstolos enfrentaram, nós não podemos esquecer da providência divina. Esse é o terceiro ponto. A providência que sustenta. Versículos 34 a 42. Nós vemos que Deus preserva a sua missão, mesmo por meios inesperados. Não é assim? Deus, em sua soberania, tem os seus meios de agir. E aqui ele usa um homem chamado Gamaliel. Ele é um respeitado mestre da lei, fariseu e membro influente do Sinédrio. E esse homem chama as autoridades, se dirige a eles com o seguinte argumento, versículos 35 a 39. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto. E todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Perceba que ele cita alguns exemplos históricos de movimentos que acabaram quando seus líderes morreram. E então ele propõe o seguinte: ei, se esse movimento é de Deus, vocês não poderão impedir, pois vocês se acharão lutando contra o próprio Deus. Agora, se o que eles estão fazendo for de origem humana, então certamente fracassará. Fracassou? Passados mais de 2000 anos, nós estamos aqui celebrando o Salvador e vendo Ele acrescentar dia após dia os que vão sendo salvos. Louvado seja Deus por isso. Os ouvintes de Gamaliel são convencidos disso. Contudo, os apóstolos não saem ilesos. Eles são açoitados, versículo 40. E é muito provavelmente com as 39 chicotadas da lei judaica, conforme Deuteronômio. Trata-se de um castigo físico, doloroso, público. Eles fazem isso com o objetivo de humilhar, de intimidar aqueles homens. Mas para os apóstolos,
esse sofrimento não é motivo de vergonha. Muito pelo contrário. Versículo 41, os apóstolos saíram do sinédrio, tristes pela perseguição e pelos açoites. É isso que diz o texto? Alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Esse versículo é o ponto central do texto. Percebam que eles se alegram não apesar do sofrimento, mas por causa dele. Sabe o que é isso? Sofrer por Cristo é uma honra. Essa é uma inversão radical da lógica do mundo. E aqui está o eco das bem-aventuranças que nosso irmão Gilmar leu no começo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Felizes são os que são perseguidos. Essa é a parte do evangelho que normalmente nós não queremos: perseguição e sofrimento. Mas a obediência também implica que enfrentaremos sofrimentos por causa do amor a Cristo. Será, meus irmãos, que a perseguição, os açoites, irão desanimar a igreja e impedi-la de seguir anunciando que Jesus é o Cristo? Não. Mesmo açoitados, eles não cessam a missão. Mesmo sofrendo por causa de Cristo, eles avançam. Diz o texto no versículo 42 que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de proclamar que Jesus é o Cristo. A igreja persevera. O ensino contínuo e a proclamação não cessam. A mensagem segue viva. Esse é o retrato de uma igreja que é viva, de uma igreja obediente, corajosa, sustentada pela providência de Deus e pela alegria que excede o sofrimento. A igreja fiel é chamada a obedecer a Deus, a proclamar o Evangelho, a perseverar, mesmo diante da perseguição e das dores. Esse texto é um retrato da coragem dos primeiros cristãos, mas é também um chamado para nós hoje. Obedecer Cristo acima de tudo, sofrer com alegria por causa de Cristo, e continuar a proclamar essa verdade com ousadia. É isso que você quer, meu irmão? É isso que você quer para a sua vida? Aos irmãos que serão recebidos, vocês têm certeza disso mesmo? O apóstolo Paulo, na segunda carta que escreve a Timóteo, sabendo do seu fim, sabendo que ele não sairá de lá para absolutamente nada, a única maneira que ele vai sair de lá é morto, ele diz: todos me abandonaram, apenas Lucas está comigo. É isso que você quer para você? Perseguição, sofrimento talvez. Mas o apóstolo Paulo diz: agora eu já estou sendo entregue como uma oferta por libação. Eu estou sendo entregue a Deus, porque eu completei a minha corrida, a minha carreira. Eu guardei a fé. É isso mesmo? As pessoas olham para a fé cristã e pensam no sucesso. Eu vou para Cristo para a vida dar tudo certo. Talvez não. Muitas vezes não. Muitas vezes a vida com Cristo ela é marcada pelo sofrimento.
Muitas vezes. Um discípulo de Jesus não está isento do sofrimento. Não é mesmo? Basta você analisar o tanto que você sofre por diversas situações, quer seja perseguição, doença, quer seja por pessoas próximas, trabalho, tantas coisas. A grande questão é, o que nós fazemos do sofrimento? Nós glorificamos ao nosso Deus por isso, porque sabemos que de fato este mundo é caído, mas louvamos a Ele por sofrermos pela sua causa. Quer dizer, tinha uma canção bem antiga, né? Não vou cantar, irmãos, por favor. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. É exatamente isso. A fé cristã não nos isenta do sofrimento. Mas isso implica em obediência. Isso implica também em renúncias. Eu quero trazer 2 aplicações para finalizarmos esse tempo de pregação. Uma aplicação é: obedeça a Deus, mesmo quando isso custar seu conforto, reputação ou segurança. Versículo 29, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Perceba que obediência verdadeira não depende de condições favoráveis. Os apóstolos obedeceram mesmo após serem presos, ameaçados e humilhados. A prioridade deles não era o conforto pessoal, mas a fidelidade ao chamado de Cristo. Os apóstolos compreendiam que a obediência a Jesus custaria algo. Poderia custar a própria vida. E ainda assim, a escolheram com alegria. A pergunta é: você, meu irmão, está disposto a dizer sim a Deus, mesmo quando isso significa dizer não às diversas oportunidades que o mundo lhe oferece? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Segunda aplicação: considere um privilégio sofrer por causa de Cristo. Versículo 41, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Essa alegria não era masoquismo, mas era fruto de uma identidade firmada em Cristo. Eles se viam como participantes dos sofrimentos de Cristo. Tanto é que mais tarde o mesmo apóstolo Pedro vai escrever em sua primeira carta dizendo: alegrem-se por estarem participando dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura que idolatra o conforto, uma cultura que evita o confronto, uma cultura que abomina qualquer tipo de humilhação. Ninguém quer levar desaforo para casa, não é mesmo? E por isso nós tendemos a interpretar o sofrimento como sinal de algo que está errado. Mas segundo a Escritura pode ser exatamente o contrário. Quando sofremos por sermos fiéis a Cristo, isso é sinal também de que estamos vivendo uma fé viva, uma fé que incomoda o mundo. Cristãos que nunca enfrentam oposição por sua fé, talvez estejam vivendo uma fé muito adaptada às expectativas do mundo. Estão agradando tanto o mundo, perderam o sabor, que já não incomoda mais. Sofrer por Cristo é um privilégio, uma honra.
Isso é uma evidência de que você foi achado digno de sofrer por aquele que sofreu por você. É por isso que nós somos chamados a uma obediência total até o fim. Mesmo nos altos e baixos, nos trancos e barrancos, nós somos chamados a viver dependente e obediente a Ele. Mas sabe como que nós conseguimos isso? Não é pela força do nosso braço. É porque aquele que começou a boa obra em nós, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nossa segurança está nele. Ele nos garantiu isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela sua palavra. Nós te louvamos, ó Pai. E nós aprendemos tanto com os nossos irmãos, lá no começo da igreja. E nós podemos colocar isso em prática, que independente da situação que enfrentemos, nós queremos ser obedientes a Ti, mesmo que isso custe caro. Porque importa obedecer primeiramente ao Senhor. Nos ensina, ó Pai, a viver em total dependência de Ti. Nos ensina a viver uma vida que glorifique, uma vida de discípulo, uma vida que segue o Mestre e obedece o seu Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Avançando, momento muito especial. Quero lembrar